Olá pessoal, estamos aqui com o nosso terceiro vídeo do estágio extensão, modelo híbrido, educação infantil, tema musicalização na educação infantil. Criança tem algum senso estético para a música? Ainda hoje tem gente que pensa que criança não ouve direito. Não tem opinião e que pouco importa o repertório musical que apresentamos a elas. Outros chegam a afirmar veementemente que criança não tem senso estético e que gosta de qualquer coisa que adultos lhe oferecer. Esse é um mito que precisa ser derrubado rapidamente, porque eles carregam em si uma ideia para lá de ultrapassada, a ideia da criança como um adulto incompetente em miniatura, conforme discutido por muitos pesquisadores. No livro organizado por Maridel, Histórias das Crianças do Brasil. Além disso, as crianças desenvolvem o senso estético desde cedo e, segundo Gardner, por volta dos 8 anos já têm o senso estético tão bem desenvolvido que se tornam críticos inflexíveis. Desde a mais tenra idade, as crianças já exibem preferências por pessoas, comida, histórias, brinquedos e, por que não, por músicas. É isso mesmo. Quem nunca ouviu o filho pequeno pedir para o pai ou a mãe cantar uma determinada canção? Ou pedir para pular uma faixa do CD que eles não gostaram? Durante uma viagem do carro? Ou ainda imitar algum vocalista da banda aqui na frente das outras crianças no dia da festa da escola? As crianças também são naturalmente curiosas e, em certos momentos do desenvolvimento, são capazes de realizar melhor certas tarefas auditivas do que os adultos. Vários estudos já demonstram isso. Em estudo importante, a psicóloga musical canadense Trevor e seu time demonstram, por exemplo, que bebês de apenas 8 meses percebem quando algumas notas de uma melodia conhecida há poucos segundos foram trocadas por outras, algo que a maioria dos adultos não foi capaz de fazer. Outros estudos sobre a percepção sonora dos bebês também demonstram que, enquanto pequenos, os bebês são capazes de perceber pequenas desafinações em escolas musicais completamente estranhas para eles, como a escala Pelog usada por músicos da ilha de Java, ou fonemas de diversas linguagens estrangeiras, mas que perdem tais habilidades conforme vão crescendo e sintonizando os sons da cultura que os cerca. Ou seja, criança presta atenção sim, aliás, presta muita atenção. Isso porque ao mesmo tempo em que as coisas conhecidas trazem conforto, é natural do ser humano atentar para tudo aquilo que é diferente, novo, estranho, desconhecido. Como dizem os desenvolvimentistas americanos Alison e Patrícia, os bebês e as crianças são cientistas natos e elas buscam, xeretam, perguntam, remexem, indagem, experimentam, inclusive quando o tema é música, mas para que se transformem em adultos musicalmente críticos. Eles precisam de ajudinha, de alguém. Você, por isso, fique atento e seja muito criterioso ao escolher repertórios musicais para apresentar às crianças. E não deixe de perguntar a elas o que acham. Você vai se surpreender com as respostas. Como preparar a aula de musicalização infantil? Na infância, as crianças precisam dos mais diversos estímulos para que possam desenvolver plenamente todas as suas capacidades e habilidades.
seja ela psicomotoras, socioafetivas, cognitivas ou linguísticas. Trabalhar com diferentes cores, texturas, aromas e sons é importante para sua formação integral, além de facilitar o processo de aprendizagem e colaborar para o crescimento saudável dos pequenos. Dentre esses estímulos, a música caracteriza-se como elemento fundamental no primeiro ano da educação básica. A música é uma linguagem que permite à criança expressar-se de uma maneira diferente, comunicando sensações, sentimentos e pensamentos, sendo de grande importância no desenvolvimento intelectual, auditivo, sensorial, motor e da fala dos pequenos. Além disso, através da música, a criança torna-se capaz de integrar-se ativamente na sociedade, ampliando sua autoestima e as relações com o mundo ao seu redor. Ao acompanhar sensações da música com os colegas, a criança sente-se mais segura emocionalmente e integrada a um grupo, aprendendo a conviver melhor com as outras crianças e trabalhando valores como colaboração e respeito. A música pode ser também uma grande aliada na fase da alfabetização dos pequenos, por meio de atividades envolvendo canções infantis, acompanhada de gestos. Ao cantar, a criança exercita a fala e melhora a compreensão do significado de cada palavra, assimilando mais facilmente os símbolos e os sons que compõem nosso alfabeto, além de melhorar a capacidade de aprendizagem da matemática. O uso da música no processo de ensino e aprendizado também favorece o desenvolvimento de outras características importantes para a vida das crianças, principalmente na fase escolar, como sensibilidade, criatividade, ritmo, imaginação, memória e concentração. Além disso, contribui para a psicomotricidade da criança com aquisição de consciência corporal e capacidade de controle rítmico do seu corpo. A musicalização é basicamente um conjunto de práticas que visa ampliar o conhecimento musical da criança, porém, esse é apenas o princípio de tudo. Musicalizar é diversão através da vivência sonora, é estimular as diversas capacidades dos pequenos, criando condições para que os alunos possam aprender com a música, além de sensibilizá-lo pelo gosto musical, refletindo e entendendo a música. É importante ressaltar que a musicalização não busca ensinar às crianças o correto manuseio de um instrumento musical, mas sim criar um vínculo entre música e alunos. Com isso, essas atividades podem fazer parte de uma proposta pedagógica interdisciplinar na educação infantil, não precisando haver necessariamente uma disciplina exclusiva a essa prática. Para isso, é necessário um bom planejamento de aula que potencialize e consiga proporcionar aos pequenos todos os benefícios que a música pode trazer. Como funciona? A musicalização deve ser trabalhada de maneira lúdica, sem que nada seja imposto ou exigido. O importante é que a criança sinta prazer ao participar das aulas e, ao mesmo tempo, não as enxergue apenas como um passatempo ou divertimento. É preciso que as aulas estejam conduzidamente com as realidades da instituição de ensino e seus alunos. Uma boa aula de musicalização infantil ajuda os alunos não apenas a desenvolver a sensibilidade pela música, mas trabalhar noções de todos os movimentos, mais do que os estudos de conceitos musicais. O educador deve ter em mente que as aulas de musicalização têm condições de desenvolver diversas capacidades e valores das crianças, como coordenação motora, socialização, cooperação, colaboração, liderança, etc. Quando começar? Ideal é que a musicalização seja introduzida na vida da criança o mais cedo possível.
É fundamental, porém, que os educadores desenvolvam a música em diferentes momentos no dia a dia ao longo de toda a semana, dando às crianças a oportunidade de vivê-las e senti-la. É importante que ela não fique restrita a uma ou duas aulas semanais, mas sim que faça parte da rotina escolar, explorando todos os conteúdos que o universo musical proporciona nas diferentes atividades das mais diversas disciplinas. Como começar? Uma ótima maneira de começar a ensinar música para as crianças é a partir de elementos e situações do nosso dia a dia, colocando-as em contato com os diferentes tipos de sons e mostrando a ela como o mundo seria estranho sem os barulhos que nos cercam. Fazê-la imitá-la diferentes ruídos com a boca ou sons de objetos próximos faz com que elas atente mais ao mundo que as cerca, desenvolvendo desde cedo a sensibilidade para a música. Depois disso, podem ser realizadas aulas que trabalhem a percepção auditiva, com o uso de sons e ruídos na natureza, por exemplo. Esse processo pode ser otimizado ao escurecer a sala, apagando as luzes e fechando as cortinas, de modo que a concentração dos pequenos esteja totalmente voltada aos sons. Em seguida, pode-se trabalhar aula com livros sonoros com a introdução dos sons e dos nomes de diferentes instrumentos musicais, para, a partir daí, começar-se a trabalhar atividades como o manuseio dos instrumentos propriamente dito, seus timbres e suas notas. Depois pode-se partir para a aula que envolve dança e canto, sempre acompanhando de gestos. Tipo de atividades. Durante as aulas, há diferentes momentos e tipos de atividades que podem ser feitas para trabalhar as diversas facetas da musicalização. Geralmente, inicia-se com um momento de acolhida, com uma canção inicial, demonstrando para as crianças que a aula começou. Uma ou duas canções por semestre são suficientes, até mesmo para que os pequenos já começam a aula cantando junto com você. Um segundo momento pode ser utilizado para atividades rítmicas que promovam a socialização através de contos folclóricos e dança de roda. Através da dança, as crianças desenvolvem aspectos como lateralidade, noção espacial e a interação com os colegas. Pode-se ainda trabalhar também com elementos como o andamento rápido e devagar e os diferentes ritmos das músicas. Há ainda as atividades de ficção ou registro, em que as crianças vão trabalhar mais especificamente o aprendizado dos conhecimentos musicais, como os diferentes timbres ou nomes dos instrumentos. Jogos, brincadeiras e até mesmo folhinhas de atividades são bem-vindas como exercícios de ficção desses conceitos e como uma forma de avaliação por parte do professor. Em um quarto momento, pode-se focar em atividades livres, com contação de histórias e brincadeiras. Os jogos e as brincadeiras trabalham propriedades do som, como altura, intensidade e timbre, enquanto as histórias podem explorar esses diferentes elementos musicais no jeito de falar dos diferentes personagens. Por fim, há um momento do relaxamento, normalmente com uma música tranquila e que acalme as crianças, que devem estar bem agitadas com as atividades desenvolvidas até então. Do mesmo jeito que a aula começou com uma canção, o educador pode acabar a aula com um canto mais calmo e que mostre para os alunos que a aula chegou ao fim. A música é uma das atividades mais estimuladas para o intelecto das crianças. A musicalização na educação infantil
pode trazer muitos benefícios à sua formação. A música aguça os sentimentos e ajuda no desenvolvimento integral dos pequenos, fazendo com que cresçam mais saudáveis, confiantes, autônomos e integrados ao grupo a que pertencem.